noite a todos. Mais uma vez aqui trazendo algumas reflexões acerca da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, tentando compreender o momento que estamos passando. Observamos em várias passagens do Evangelho a referência ao homem velho, troca de vestimentas de um homem velho para um homem novo. O apóstolo Paulo faz várias referências em carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Gálatas, o apóstolo Tiago também. Então estão sempre se referindo ao homem velho. Mas o que vem a ser o homem velho à luz do Evangelho de Jesus? Nos parece que o homem velho, no primeiro momento, talvez se estivesse se referindo às pessoas de mais idade. Esse é o óbvio. No entanto, quando transcendemos a letra acerca da mensagem de Jesus, e aí usando como ferramenta a doutrina espírita, que no tempo marcado veio elucidar, tirar o véu de algumas questões que não ficaram tão claras, nós percebemos que o homem velho se refere principalmente à postura que nós, seres humanos, adotamos. Somos seres multifacetados, somos seres que carregamos conosco uma enorme bagagem, resultado do nosso passado, das várias oportunidades reencarnatórias que nós tivemos e que hoje se manifestam através do nosso proceder, através das nossas palavras. Então o homem velho vem exatamente como resultado de todo esse processo de aquisição de experiências que nós trazemos, que vamos montando, construindo ao longo da nossa trajetória evolutiva. E quando os apóstolos, seguidores de Jesus, o próprio Mestre, quando se refere ao homem velho, está falando exatamente dessa postura, resultado dessa construção que nós vamos levando a efeito ao longo da nossa jornada, mas que é resultado das nossas conquistas, mas também dos nossos erros. E conforme anotam os profissionais da área da psicologia dos tempos modernos, o homem velho nada mais é do que aquele resultado de si mesmo, em que ele traz consigo, cristalizado no seu subconsciente, as várias manifestações da sua personalidade. Então faz-se necessário, à luz do Evangelho, quando ele se refere sempre ao homem velho, que esse homem velho precisa ser transmutado, precisa ser modificado, que o homem velho precisa deixar suas vestes e vestir as vestes do homem novo, é exatamente uma mudança na postura do seu subconsciente para adotando diretrizes mais condizentes com a evolução que nós vamos construindo ao longo do tempo e que no presente momento se manifesta diante das nossas dores, das nossas dificuldades, mas principalmente da nossa dificuldade em mudarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, mudar aqueles pensamentos, atitudes que estão em desacordo com o Evangelho do Cristo. E aí a doutrina espírita entra como uma excelente ferramenta para nos fazer compreender, mas principalmente, a partir dessa compreensão, nos dá a firme vontade, o firme propósito de fazermos essas mudanças que tanto necessitamos. Quando nos deparamos com aquelas atitudes ou aqueles defeitos que ainda carregamos conosco, e defeitos os mais variados possíveis: orgulho, egoísmo, ganância, ciúmes e vários outros,
sentimentos não tão bons que ainda carregamos conosco, mas que precisamos mudá-lo, porque a doutrina espírita, ao nos mostrar o nosso passado, a realidade do passado que foi construído ao longo de centenas de anos, nos apresenta também um futuro repleto de felicidade, de bonanças, de amor e de paz, como resultado das conquistas que vamos fazendo ao longo do tempo. Então é a tão chamada reforma íntima a que muitos se referem, a oportunidade para refazimento dos erros do passado. Erros esses que muitas das vezes nos trazem muitas dificuldades, dificultam as nossas relações afetivas, as nossas relações sociais. Mas que nós identificamos, quando assim nos propomos a fazer, num exercício de boa vontade, mas sobretudo de sinceridade para conosco mesmo, e ao fazermos uma revisão dos nossos conceitos, dos nossos padrões que já estabelecemos ao longo do tempo e que hoje sabemos que é necessário empreendermos novas mudanças para novas atitudes, nós, ao identificarmos, movimentarmos todos os nossos esforços possíveis para essa modificação, para essa transformação, tão necessárias para que alcancemos o objetivo desta encarnação, que é sairmos dela melhores do que o que entramos. Quando reencarnamos, trazemos uma bagagem, mas a proposta reencarnatória para todos nós é, ao sairmos dela, quando nos desvencilharmos da vestimenta física, desse corpo biológico, nós, enquanto espíritos imortais, tenhamos modificado alguns aspectos do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, em benefício de nós mesmos, em benefício do nosso próximo. Então, meus irmãos, quando Jesus nos convida sempre à renovação, à implantação do reino de Deus em nós, à nossa volta, Ele está exatamente fazendo esse convite para nos superarmos. Superação essa que é perfeitamente possível. O apóstolo Paulo, de perseguidor cruel dos primeiros cristãos, ao deparar-se com a realidade apresentada por Jesus, ali naquele fenômeno ocorrido às portas de Damasco, transforma-se de um homem velho, rabugento, difícil de lidar, um doutor da lei, que tinha o orgulho enraizado até pelo próprio nascimento, mas o orgulho de haver frequentado escolas, lidado com os filósofos daquele momento. Saulo, ao deparar-se com a realidade apresentada por Jesus, consegue enxergar as suas possibilidades e, a partir dessa visão, muda de um homem velho, perseguidor de cristãos, orgulhoso, vaidoso de suas origens, no maior marqueteiro em benefício na propagação do Evangelho de Jesus. E até os dias de hoje nos chegam os inúmeros relatos, através de suas cartas, os conselhos que ele dava às várias comunidades, e já ali percebemos que daquele homem velho, de perseguidor de cristãos, uma nova realidade. Saulo de Tarso transformou-se, a partir do contato que teve com Jesus, em Paulo, o apóstolo dos gentios. Aquele que, ao tomar consciência das suas necessidades de mudança, promoveu todas as mudanças necessárias nas atitudes, no comportamento, na vivência diária. E de perseguidor de Ananias, que estava refugiado ali na cidade de Damasco, ele vai ter com ele. E num processo ali de assimilação, de buscar o entendimento acerca do fenômeno que lhe havia acometido às portas de Damasco, ele transforma-se de
perseguidor em divulgador do cristianismo, da mensagem de Jesus. E essa mudança não deve ser objeto de nossa mágoa, nossos rancores, de exacerbação dos nossos sentimentos menos bons. O conhecer o homem velho é perfeitamente necessário para que, a partir desse conhecimento, identificando os pontos necessários a serem transformados, que sejam eles transformados, que sejam eles modificados para melhor. Aí um processo de substituição dos sentimentos saturados, dos sentimentos equivocados que ainda carregamos, por virtudes, por sentimentos melhores, sentimentos bons, que nos habilitarão a sermos reconhecidos como os verdadeiros filhos de Deus. O conceito que Allan Kardec nos apresenta no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala exatamente disso. É quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Significa que nós não somos perfeitos, que o verdadeiro espírito não é aquele ser perfeito, até porque se fosse perfeito, não estaria nesse momento, ainda nesse mundo, com tantas provas, tantas expiações, a caminho da regeneração. Já estaria habitando mundos perfeitos, mundos superiores. No entanto, estamos aqui, identificando o que precisa ser modificado em nossas vidas, e é assim que nos identificamos como verdadeiros espíritas, conforme a definição que Allan Kardec nos dá, que sempre é bom lembrar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Jesus, quando perguntado por que atendia às prostitutas, aos mendigos, aos ladrões e os defendia, ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, aqueles que precisam modificar, aqueles que atrasem a enfermidade ainda da inferioridade em suas almas, todos nós. Então, sem culpa, sem medo, enfrentemos esse homem velho, identifiquemos os pontos necessários que precisam ser modificados e submetamos a nossa razão, aos nossos sentimentos já aflorados, buscando aí uma concordância com a proposta do Cristo, nós enveredarmos pelas trilhas que nos levará à perfeição. Esse processo pode ser doloroso, porque o processo de autoconhecimento, ele é difícil quando nós identificamos em nós aqueles sentimentos ainda pequenos, difíceis, e que nós os carregamos. Isso pesa muito, mas não temos que ver isso como o mal. Vamos enxergar como uma grande oportunidade de renovação, de transformação, de melhoramento, de crescimento, de evolução espiritual. E todos nós podemos. Jesus, em suas inúmeros exemplos que nos deixou, inúmeros ensinamentos, ele estava sempre nos convidando a esse processo de transformação. Vamos enxergar também, vamos identificar Maria de Magdala ou Maria Madalena como também um espírito imperfeito, ainda cometendo erros, mas quando conhece a proposta de Jesus, entrega-se à transformação. E de uma pessoa que ainda errava, que cometia falhas, transforma-se também numa seguidora de Jesus, auxiliando-o nos vários momentos até a sua crucificação. Então, e quando Jesus nos convida a sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai, quando Ele nos diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, Ele está afirmando que temos potencial, que carregamos dentro de nós a essência divina,
aquela essência que fará brilhar o sol que carregamos dentro de nós. Tenhamos coragem, meus irmãos. Não nos acabrunhemos ante as identificações não muito boas que vamos fazendo ao longo de nossa jornada. Jesus, o maior educador que caminhou na face deste planeta, estava sempre nos convidando à transformação. E ao longo desses quase 2000 anos de sua passagem, identificamos vários irmãos que, percebendo seus erros, transformaram-se em seres melhores. Os erros que cometiam anteriormente já não os cometem mais. E a partir do momento que adonam-se dessa verdade verdadeira que transforma, alça voos rumo à liberdade espiritual, à sua evolução, ao seu crescimento. Então, meus irmãos, possível é, basta que nós queiramos, que o homem velho que ainda habita em nós possa ser identificado, conversado com ele, sem mágoas, sem rancores, sem ódios, mas livremo-nos deste homem velho. Adotemos as vestes nupciais a que Jesus se refere, de um homem novo, vestes novas, com melhores sentimentos, com melhores pensamentos, melhores comportamentos ante a vida. Contando sempre com a bondade de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga, roguemos paz, amor para todos nós que ainda vagueamos nesse mundo com tantas provas, tantas expiações. Muita paz a todos.